Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem, é tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem, é tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem, é tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo?
Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram
os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso.
Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem, é tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem, é tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem, é tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos.
Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim
as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram
os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra
e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem
faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus,
o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo
24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo?
Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram
os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor
Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces
no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim
as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram
os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra
e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem
faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele. Salmo 24. É ao Senhor Deus que pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem. É tudo dele. O Senhor construiu a terra sob os mares e colocou os seus alicerces no fundo dos oceanos. Quem tem o direito de subir no santo monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Isso somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Aquele que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Deus, o nosso Senhor, forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele.